Olá, pessoal! Hoje conversamos sobre as leituras que foram concluídas no mês passado, abril de 2021, e também sobre as séries e filmes que eu assisti bastante coisa no mês passado, então a gente tem bastante coisa para conversar de séries e filmes. E eu decidi que a partir deste mês eu mostrarei neste tipo de vídeo apenas as leituras que foram concluídas no mês anterior, porque eu estava mostrando algumas coisas que eu tinha começado a ler, mas que não tinha terminado ainda. Mas acho que não faz muito sentido, porque tem os livros que eu fico uns 3 meses lendo, que é o caso de um que eu tô lendo agora. Então isso para não ficar comentando 3 vezes sobre o mesmo livro e também para fazer o vídeo ficar um pouco dinâmico. Bom, mês que vem vocês vão achar que eu sou um monstro da leitura, porque eu tô com os calhamaços aqui que eu termino neste mês ainda, certamente. Mas enfim, mês que vem conversamos sobre isso. Então, começando já, como de costume, com as leituras que foram concluídas no mês passado. A primeira leitura que eu concluí foi esta aqui, O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Já tem resenha aqui no canal, deixarei aqui no box de informações. E acho que este é o tipo de livro que dispensa apresentações, baita clássico da literatura que eu não só não tinha lido, como não sei como, não peguei nenhum spoiler. Eu fui sem saber do ponto principal do livro. E se você ainda não leu isso aqui, recomendo muito fortemente que você não leia a sinopse, não leia o que está aqui atrás no livro, enfim, não leia nada, especialmente a introdução e o prefácio que tem aqui. Eu aviso lá na resenha que é para vocês não lerem porque tem um baita spoiler. E para quem quiser saber mais sobre este livro, tem a resenha aqui, como eu já mencionei, tá aqui no box de informações, e lá eu divido tudo direitinho. Então tem a parte sem spoiler, parte com spoiler, tá tudo bonitinho lá. Aliás, eu vi nos comentários que vocês estão gostando do vídeo todo divididinho, eu confesso que eu também, então eu vou continuar fazendo. E aí, a segunda leitura que eu fiz no mês passado e que também já tem resenha, todos os links estarão aqui no box de informações, para onde vocês acham os vídeos e também para onde vocês podem encontrar os livros que eu vou mostrar. Mas enfim, segunda leitura do mês foi esta aqui, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. Este foi o primeiro livro que eu li da Rosa e, bom, eu detalho direitinho na resenha o que eu achei, mas em resumo, achei um livro ok. Gostei muito da experiência de ter lido, mas acho que eu fui com as expectativas muito altas. Conforme eu comento lá na resenha, muitos de vocês falaram muito bem deste livro aqui, aí eu fui achando que seria perfeito e não foi tão perfeito assim. Alguns pontos do livro me incomodaram bastante, como eu comento lá, mas em geral achei um bom livro, tanto que ele continua aqui na minha estante, não pretendo me desfazer dele, ou seja, significa que futuramente talvez eu venha a reler, porque eu acho que para alguns momentos este livro pode ser um bom alento. E o que a gente tem aqui? Resumindo bem, basicamente, a Rosa Monteiro perde o marido dela para um câncer e é um processo meio abrupto. E ela trabalha com criatividade, então ficou bastante tempo num luto que minou completamente sua criatividade, não tinha mais ideias, tá tentando ali escrever um livro novamente, até que uma editora manda um e-mail para ela perguntando se ela não queria fazer um prefácio para um texto sobre Marie Curie. E aí a Rosa Monteiro vai pesquisar sobre a história da Marie Curie, se encanta e escreve este livro aqui, que é um misto de relato pessoal com biografia da Marie Curie. Então, se você se interessa pelos temas luto, pela história da Marie Curie, vale bastante a pena dar uma chance a este livro aqui, apesar dos pesares. Vejam lá a resenha, aí vocês vão entender o porquê. Pode ser que vocês nem se incomodem com os aspectos que eu me incomodei, aliás. Em seguida, li esta coisa fenomenal chamada Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. Sim, finalmente li esse livro. Esse era um daqueles livros que eu ficava, meu Deus, como assim? Ainda não li isso. Mas li mês passado e caramba, Turgenev realmente nunca erra, é impressionante. E eu gostei tanto deste livro que ele foi parar na lista que eu coloquei aqui no canal no mês passado, vou deixar o link também aqui embaixo, para os meus livros russos favoritos. Então Turgenev mal foi lido e já figurou na lista porque este homem merece, e neste mês tem resenha de Pais e Filhos no próximo fim de semana aqui no canal, e no próximo fim de semana, porque neste fim de semana teremos resenha de Ciranda de Pedra, de Lígia Fagundes Telles. Este aqui foi o primeiro romance da Lígia. Eu decidi que vou ler os romances dela em ordem cronológica, e aí a Bia me deu em março de aniversário este livro aqui. Aliás, um beijo, Bia, se você estiver assistindo. E aí eu resolvi então já começar esse meu projeto, e eu não sei vocês, mas às vezes eu fico meio indignada em ver os primeiros escritos publicados de um autor e pensar, gente, essa pessoa já nasceu
pronta, né? Porque é o que acontece com a Lígia. Este livro aqui é muito, muito bom mesmo e nós conversaremos melhor sobre ele neste fim de semana. Mas, resumindo bem também, aqui a gente tem uma história centrada em uma menina chamada Virgínia. E a Virgínia tem um ambiente familiar bastante esquisito para a época em que ela vivia, quando, por exemplo, o divórcio era considerado um escândalo. Tudo nos leva a crer que essa história aqui se passa em torno dos anos 30. Então era uma sociedade ainda mais conservadora do que a que nós vivemos hoje, e os pais dela são separados, ela vive com a mãe dela, mas tem outras duas irmãs que vivem com o pai. E o que a gente tem ao longo deste romance aqui é basicamente um quebra-cabeças para a gente entender o que está acontecendo com essa família e como isso tem reflexos na Virgínia. Livro maravilhoso. Vejam a resenha que sairá neste fim de semana aqui no canal. Quando ela estiver disponível, eu coloco ela aqui também nos links do box de informações. E aí, a última coisa que eu li no mês passado, reli, na verdade, foi A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, que é tida como a melhor novela dele, e eu assino embaixo, apesar de não ser a minha favorita. Quem tá aqui há certo tempo sabe que é Felicidade Conjugal, que já tem resenha aqui também, mas A Morte de Ivan Ilitch é inegavelmente a melhor. Na resenha eu explico o porquê, e eu mostrei estas duas edições porque foi mais uma leitura que eu fiz, uma releitura, na verdade, de Tolstói, que eu fiz comparando estas duas edições. Para quem quiser saber sobre comparação das traduções, etc., eu falo detalhadamente sobre isso no vídeo sobre Felicidade Conjugal. Tá lá marcado direitinho o momento onde eu começo a falar das comparações. E como assim você tá falando de Felicidade Conjugal, sendo que você tá mostrando A Morte de Ivan Ilitch? Então, é que são os mesmos tradutores e, na minha opinião, tudo que eu falei para Felicidade Conjugal se aplica à Morte de Ivan Ilitch. Então, qualquer coisa, se vocês quiserem mais detalhes sobre tradução, só ver o vídeo que estará linkado aqui no box de informações. E de livros foram estes. E aí, de quadrinhos, eu dei uma empolgada com Ataque dos Titãs. Li 8 volumes, finalmente comecei a ler este mangá. Eu já havia assistido ao anime, inclusive já falei sobre o anime aqui. Vou deixar o link também para um vídeo que eu fiz com o meu namorado, dando indicações de anime e mangás também. A gente acaba falando um pouco dos dois tipos. E lá a gente fala de Ataque dos Titãs. Mas Ataque dos Titãs, vamos ver como é que eu posso fazer uma sinopse de Ataque dos Titãs. É basicamente uma distopia onde a humanidade vive cerceada a muralhas, porque para além dessas muralhas existem criaturas chamadas titãs que se alimentam de seres humanos. Então, os seres humanos vivem nessas muralhas que são super altas, justamente porque os titãs são muito altos, então para que eles não ultrapassem essas muralhas e venham a comê-los. Mas já no primeiro volume a gente tem uma muralha sendo rompida. E a gente tem os desdobramentos ao longo disso, vê também como que é essa luta da humanidade para tentar resgatar alguns territórios que foram perdidos, porque são várias muralhas concêntricas e conforme os titãs conseguem invadir essas muralhas, eles vão retrocedendo para os centros, para as muralhas mais centrais, e também tentando resolver o mistério, né? De onde vieram os titãs, por que eles se alimentam de humanos, enfim, é bem legal, tem uma trama política bem legal aqui também, e eu até comentei sobre isso no Instagram, que tá sendo muito legal ler o mangá, porque, bom, como eu comentei, eu já vi o anime, menos a última temporada, eu tô lendo isso aqui justamente para poder lembrar de tudo que aconteceu e aí continuar o anime. Mas então, tá sendo legal ler isso aqui porque, como eu já vi o anime, eu sei como as coisas se desenrolam, porque o anime é bastante fiel ao mangá, e aí eu vou lendo algumas coisas aqui, e aí eu fico, caramba, eles já cantaram a bola de coisa que vai acontecer lá na frente, aqui já no inicinho, já no primeiro volume a gente tem indícios de alguns pontos-chave que vão acontecer mais lá na frente. Então, assim, adorando, eu gosto muito quando eu percebo que o autor pensou tudo desde o inicinho, tudo muito bem desenhado. Ai, adoro e, enfim, vou continuar aí a ler os mangás até alcançar o anime. Aí leio o anime e acho que depois eu volto a ler o mangá. Não sei muito bem o que eu vou fazer ainda, mas qualquer coisa eu vou atualizando vocês. Foi isso, então, que eu li no mês de abril. Agora eu vou pegar aqui o meu caderninho, onde eu anoto as coisas que eu assisti pra eu lembrar pra vocês. Então, vamos começar pelos filmes. Neste mês, eu assisti a Promising Young Woman, eu acho que em português ficou Uma Bela Vingança, uma coisa assim,
que foi um filme que foi indicado ao Oscar de melhor filme. E a gente tem basicamente nesse filme a história de uma jovem chamada Cassie, se não me engano esse é o nome dela. Conferi aqui no Google, é Cassie mesmo. Então, e essa menina estudava numa faculdade de medicina e tinha uma amiga muito próxima dela chamada Nina. Só que em uma festa, essa menina, a Nina, é estuprada e isso tem consequências devastadoras na vida dela, até que ela resolve tirar a sua própria vida. E isso acaba abalando muito a Cassie, porque elas eram praticamente irmãs, e o que a gente acompanha nesse filme é basicamente a Cassie tentando se vingar dos homens e mais algumas outras coisas, tá? Isso foi um resumo bem resumão, mas em geral gostei bastante do filme. Eu tô tentando consolidar um esqueminha de classificação para explicar para vocês, porque eu dou umas estrelas, mas eu percebi que não tem uma base muito sólida, que esse meu esquema, né, de estrelas não tem uma base muito sólida, então estou tentando consolidá-lo, e aí no próximo mês eu começo a colocar as estrelinhas aqui que eu dei para cada um, mas no meu sistema, que ainda está um pouco arbitrário de estrelas, eu dei 3,5 para esse filme. 3,5 para 4, tá? Mas acho que mais para 3,5, 3,75 talvez, enfim. Mas no resumo, gostei e recomendo que vocês assistam. Aí vi também que foi outro do Oscar, mas dessa vez de animação, Wolfwalkers. E gente, que coisa mais linda! A estética desse filme é a coisa mais maravilhosa. Eu vou deixar a foto aqui do lado e aí dá para vocês terem uma ideia. E em Wolfwalkers a gente tem uma história que se passa na Irlanda e essa região tem um número bastante elevado de lobos e a população que vive naquela região quer lutar contra os lobos. E aí a gente tem a nossa protagonista, uma das protagonistas na verdade, que é a Robin, que vai então com seu pai para essa região porque o pai dela trabalha para exterminar os lobos. Então ele vai para as florestas, coloca algumas armadilhas ali, e o enredo desse filme tem base em uma lenda, que é justamente a lenda dos Wolfwalkers, que pelo que eu li pressupõe que alguns seres humanos libertam seu espírito de lobo enquanto estão dormindo. E a Robin, que é a protagonista, conhece uma Wolfwalker, trava uma amizade com essa Wolfwalker, e essa amizade coloca a Robin para questionar muito do que ela acreditava até o momento. Acho que é isso que eu posso falar para vocês sem dar muitos spoilers, mas é uma gracinha. Eu vou deixar o link do trailer aqui embaixo para que vocês vejam, caso alguém se interesse. E assim, eu gostei muito da animação, mas é uma animação mais clichêzinha, sabe? Então não tem muitas grandes surpresas. Conforme você vai vendo, você já consegue adivinhar boa parte do enredo, mas acho que é um filme legal pra ver naqueles dias que você precisa de algo levinho, não precisa pensar muito. Ai, gostei. Aí, ainda em animações, a gente viu também Raya and the Last Dragon, deve ter ficado em português Raya e o Último Dragão. Este é o novo filme da Pixar, saiu no Disney Plus. Ó, vocês estão vendo que eu aprendi a falar Disney Plus, né? Porque antes eu falava Disney Flix. E eu acho que eu esperava mais. O filme narra a história de 4 nações e o mapa dessas nações é basicamente um dragão, só que aí antes essas nações eram unidas e depois, por um motivo que é explicado direitinho no filme, que eu não vou explicar aqui pra vocês, essas nações brigam entre si. Não era briga a palavra que eu queria, uma palavra mais bonita, mas enfim, elas entram em conflito entre si e aí cada uma fica com a parte do dragão. Então tem uma nação que é a cabeça, tem outra que é o rabo, e eu não sei se é esse nome que ficou em português, tá? Eu tô traduzindo literalmente do filme em inglês. E aí a gente tem um líder dessas nações que quer unir essas nações, só que a ganância do ser humano fala mais alto, não dá muito certo, acontece uma coisa desastrosa ali, boa parte da população acaba ficando petrificada, mas alguns escapam. Dentre esses que escapam tem a filha desse líder que queria unir as nações, que é a protagonista do filme, e aí ela vai tentar então resolver aquilo. E assim, é legal, não é um filme que eu vi, fiquei, nossa, joguei meu tempo fora, mas sendo Disney, eu disse que era da Pixar? Não é Pixar, é Disney, tá? Mas sendo da Disney eu esperava mais, definitivamente, não chegou nem perto de ficar ali nas minhas 5 melhores animações da Disney. Mas enfim, caso alguém se interesse, crianças certamente vão gostar. Eu tô falando da ótica de uma adulta que já viu muito filme infantil, e aí hoje em dia é mais difícil eu me surpreender, mas crianças certamente irão gostar e tem lições bem legais nesse filme. Aí ainda em animação, vocês estão vendo que a gente viu muita animação no mês passado, né? A gente viu uma animação de um anime que a gente assiste, que é o My Hero Academy, e aí eles fizeram alguns filmes, tem 2 filmes, se eu não me engano, e a gente viu um chamado Heroes Rising. Gente, que horror!
eu dei 2 estrelas e eu acho que ainda fui generosa, devia ter dado tipo 1,5, porque não achei legal, achei que eles recorreram a muitas soluções fáceis e eu fiquei meio decepcionada, porque o anime é tão legal, inclusive no vídeo que eu deixei aqui, que eu comento com meu namorado sobre alguns animes, a gente indica Boku no Hero lá, Boku no Hero é o nome em japonês de My Hero Academy, e aí fiquei bem decepcionada. Mas dizem que o outro filme é legal. Aí vou ver se eu vejo neste mês e converso com vocês se é legal mesmo. Mas este aqui eu não recomendo não. Aí agora vamos para as séries. A gente viu então Fleabag, os 3 primeiros episódios de Fleabag. E, gente, não rolou. E eu confesso que eu me senti meio ET, porque tanta gente fala bem dessa série, parece que foi super premiada, não sei o quê. E aí fui ver, mas, nossa, não achei engraçado. Eu até comentei sobre isso com vocês no Instagram. E aí alguns responderam, é porque o humor britânico pode não ser a sua praia. E não, eu gosto muito de humor britânico, mas é que eu simplesmente não achei engraçado. E aí uma pessoa veio falar, então, na verdade o que foi muito premiado foi a segunda temporada. E você pode assistir a segunda temporada sem ter assistido a primeira, porque parece que é meio independente, não precisa da primeira temporada inteira pra poder entender a segunda. E aí eu fui ver o primeiro episódio da segunda temporada e, gente, eu achei sem graça igual. Não fiquei com vontade de continuar. Aí abandonei, não pretendo ver Fleabag. Aí vimos também O Alienista, a primeira e a segunda temporada, que estão disponíveis na Netflix. E aqui eu já gostei mais. Foi indicação de vocês também, aliás, Fleabag também foi. E aí O Alienista foi uma das que foi mais recomendada também por vocês. E eu gostei mais, mas ainda não achei tudo isso, porque a primeira temporada, bom, eu vou explicar pra vocês do que a série trata e aí eu falo o que eu achei. Bom, a série se passa no fim do século XIX, quase na virada do século XIX pro século XX, então as coisas são bem diferentes do que são hoje em dia. Existiam os profissionais chamados alienistas, que eram pessoas que cuidavam de pessoas com distúrbios mentais. E, bom, dado o nome da série, vocês já podem imaginar que tem foco em um alienista específico, que é o Dr. Chrysler. E o que desenrola a série de acontecimentos que a gente vai acompanhar ao longo da série é uma série de assassinatos, e assassinatos envolvendo crianças. Os alvos são meninos que trabalham numa situação pavorosa, e aí o Dr. Chrysler tenta, através das suas habilidades, chegar em quem poderia ser esse criminoso. E para desvendar essa série de crimes, ele conta com a ajuda de um amigo dele, que faz ilustrações para o New York Times, e para uma secretária da delegacia de Nova York. Essa é a primeira temporada. Na segunda temporada, os assassinatos em série são em relação a um caso diferente, em relação a bebês, e aí a série tem mais foco em uma personagem chamada Sarah, que é essa secretária que eu falei. E eu devo dizer que eu gostei mais da segunda temporada que da primeira. Da primeira eu gostei, mas acho que acabou ficando um pouco enrolado em certo momento, então daria tipo 3 estrelas pra primeira temporada. Já pra segunda daria tipo 3 estrelas e meia, o que é bom pra mim, tá? Porque eu sou meio chata na hora de avaliar as coisas. No próximo mês a gente conversa sobre esses meus critérios de avaliações. Mas enfim, legal, só que não é aquela série que me deixou sedenta pra ficar vendo um episódio atrás do outro. Então acho que pode valer a pena aí pra quem gosta de séries tipo Mindhunter, Sherlock. Acho que vocês podem gostar de O Alienista. E aliás, eu adoro Mindhunter e adoro Sherlock, mas acho que essas duas que eu citei agora são melhores do que O Alienista. Vale a pena pra ver aí enquanto a gente não mata a saudade dessas outras duas. E por fim, a última série que vimos foi Falcão e o Soldado Invernal, que eu confesso que ainda tô pensando um pouco sobre o que eu achei dessa série, mas no geral eu gostei. O último episódio é bem impactante, acontece algumas coisas bem legais, quem assistiu sabe, mas eu confesso que eu achei a última cena meio cafona. Eu sei que tem gente falando aí que é lindo, foi muito bonito o jeito que acabou, mas eu achei meio cafoninha aquela cena final. E eu tô achando bem interessante o que eles estão fazendo com as séries, porque eu acho que é com as séries da Marvel, eu digo, que estão saindo pela Disney, né? E eu digo que eu tô achando interessante porque não é uma coisa muito para cativar o público novo, porque pode até ser que você veja sem ter visto os filmes, mas você não vai entender muita coisa. A série realmente fica muito mais rica se você viu os filmes, ou até mesmo, e aí acho que fica ainda mais rica se você lê os quadrinhos.
Aí, pois é, mas eu acho que uma estratégia de manter, fidelizar público, eu não sei o que eles vão fazer ainda, mas estou achando interessante. Porque, na minha opinião, não sei se eu gostaria tanto da série se eu não soubesse das histórias pregressas. Se alguém tiver assistido sem ver os filmes ou ler os quadrinhos, me conta aqui embaixo se vocês confirmam esta impressão. 3,5 estrelas para Falcão e o Soldado Invernal. E outra coisa que eu esqueci de comentar, uma animação, foi um curta, na verdade, também indicado ao Oscar, que foi Toca. Esse curta tá disponível na Disney e é uma gracinha. É basicamente uma coelhinha tentando montar uma toca para ela, montar uma casinha para ela, mas ela encontra diversos empecilhos, só que não desiste, continua ali cavando, tentando achar o lugar perfeito para sua toca. Só que nessa persistência dela, ela acaba causando alguns problemas para as pessoas ali em volta, para as pessoas não, para os demais moradores que também são bichinhos ali em volta. Não vou falar muito mais do que isso, porque bom, é um curta, acho que tem 6 minutinhos só, então vocês veem rapidinho. E é uma gracinha. Acho que crianças vão adorar e, de novo, tem uma mensagem muito legal. E foi esse, então, o resumo do que rolou no mês de abril. Me contem aí o que vocês viram de legal. Eu tô procurando algumas séries, porque, ai, gente, não sei, eu não tô me encontrando muito nessas últimas séries que a gente tá assistindo. Então, se vocês quiserem deixar mais dicas, fiquem à vontade. Se quiserem comentar também sobre as coisas que vocês leram no mês passado e adoraram, eu sempre adoro saber. Então, a gente interage aí nos comentários. E se tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Um beijo e até o próximo vídeo.